Bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é bom estar mais uma vez perto de você, para juntos estudarmos mais uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical. E eu queria pedir muito o seu apoio, irmãos. Nos apoie no nosso canal aqui junto ao YouTube. Nós precisamos aí divulgar melhor esse canal para alcançarmos aí 1.000 inscritos, para que nós possamos melhorar a transmissão das nossas aulas, do nosso culto. Aí nós poderíamos fazer pelo celular, que é uma qualidade de áudio muito melhor, de vídeo muito melhor, não terá tantos entravamentos como nós temos hoje. Eu gostaria de pedir a você, nos ajude nessa divulgação, para que nós alcancemos então esses 1.000 inscritos, para que o YouTube nos dê outras ferramentas para podermos trabalhar e continuarmos pregando a palavra de Deus através desse canal. Mas eu queria orar com você. Eu queria agradecer a Deus pela sua vida, pedir a Deus que te fortaleça, te guarde em todo o tempo e te ajude e nos dê direção no estudo da palavra do Senhor que nós iremos fazer nessa manhã. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora queremos estudar a Tua palavra, pedimos ao Senhor, meu Deus, a direção do Senhor para o estudo que nós iremos fazer nesta manhã. Perdoa, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Guarda estes meus irmãos, fortaleça-os a cada dia mais. Dê direção aos teus servos, ó Deus, pois precisamos muito, Deus, da ajuda do Senhor. Fica conosco, ó Pai. Nos abençoe, nos guarde. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá, então, para mais uma aula nesta manhã? Amém. Vamos lá, irmãos, para mais uma lição nessa manhã. Atos dos Apóstolos, né? Nós vamos estudar a lição número 14, o desafio das grandes cidades, né? Texto básico da nossa lição, Atos, capítulo 18, versos de 1 até o capítulo 21, 17. Texto devocional, Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 14 até o versículo 21. E o versículo-chave, então, da nossa lição, Atos 20, 24, que nos diz: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nós temos aí, então, alguns alvos para nós alcançarmos essa manhã no estudo da nossa lição: identificar os princípios e estratégias bíblicas para alcançar pessoas de grandes centros urbanos, desejar alcançar as pessoas apesar da correria das cidades e empenhar-se em enfrentar o desafio de praticar o evangelismo nas grandes cidades. Então, nós percebemos aí que, na verdade, essa lição ela vai trabalhar muito a questão o que nós chamamos de missiologia urbana, né? A necessidade da igreja entender o seu contexto, o seu objetivo da grande comissão e de como essa grande comissão ela se aplica à realidade que nós estamos vivendo hoje dentro e se tratando então da questão missiológica, principalmente na questão urbana, né? Como eu já comentei algumas vezes com os irmãos, nós vamos ver aí alguns países que foram berço do cristianismo, que mandaram, vamos dizer assim, missionários para todas as áreas do mundo e depois de um tempo acabaram se tornando países não cristãos, como é o caso da Europa, a Inglaterra, onde menos de 2% da população hoje serve ao Senhor. Então, nesse sentido, irmãos, nós precisamos entender que o papel da igreja na missão não é só mandar missionários para outras nações, mas também, principalmente, estar atenta ao contexto de onde ela está inserida, estar atenta ao contexto de onde Jesus a colocou como igreja local, para que assim, de fato, ela pudesse alcançar, então, os seus objetivos enquanto reino de Deus, na proclamação do Evangelho do Senhor e na pregação da palavra do nosso Deus, né? Nós vamos ver que, ao estudar o final da segunda viagem missionária e a terceira, iremos verificar a continuidade de uma estratégia para a expansão do reino alcançando as grandes cidades, né? Nós vamos ver que, de fato, Paulo, nós vamos ver que as cidades onde Paulo ele vai evangelizar e ele vai buscar levar a palavra de Deus eram locais de grande estratégia e eram locais pensados com o sentido de poder
abrir a porta e levar a palavra do Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, Antioquia na Síria era a terceira maior cidade do Império Romano, com cerca de 500 mil habitantes. A igreja ali formada era o protótipo da igreja missionária ideal, pois congregava a comunidade cristã da cidade, provavelmente espalhada em vários grupos que se reuniam em locais diferentes da cidade, estrategicamente estabelecido, né? Então nós vamos observar que a igreja ali que foi instaurada ali em Antioquia, na Síria, era uma igreja de fato que pensava muito bem esse papel dela de como igreja. Era uma igreja que estava muito bem fundamentada na questão da execução do reino de Deus, na pregação do evangelho do Senhor. Nós vamos ver que aí começa a surgir agora o que nós chamamos hoje de pequenos grupos, a igreja que se reunia, além de no templo do Senhor, se reunia também de casa em casa para o discipulado, para a pregação do evangelho, para o fortalecimento da fé comum. E nós vamos ver que essa igreja, ela implementou a ação missionária planejada quando o Espírito então pede que a igreja separe Paulo e Barnabé, para que pudessem ser enviados em sua primeira viagem missionária, né? Mas aí, irmãos, quando nós pensamos em questão de missões, pensamos em missiologia urbana, missões nacionais, missões mundiais, é importante nós entendermos também o nosso tempo, o contexto que nós estamos vivendo. E hoje, alguns fatores presentes na igreja dos nossos dias afetam negativamente a sua ação missionária, né? Ele coloca aqui, o autor, como um espírito denominacionalista. Eu não concordo muito com ele nesse ponto, quando ele diz que a questão do espírito de preservação denominacional ele atrapalha. Eu discordo dele, que pelo contrário, nós, enquanto batista, temos um pensamento muito forte, muito acurado nessa questão da obra do Senhor, na pregação do Evangelho do Senhor. E aí ele fala e traz outras coisas, divergência doutrinária, divergência de forma de governo, competição sectarista de algumas igrejas, ou seja, a competição que há muitas vezes entre igrejas, qual é a igreja que vai crescer mais, qual é a igreja que vai alcançar mais membros, aquela situação toda, uma mensagem confusa, perda dos referenciais de como ser igreja. E eu concordo com ele nesse sentido que, nos últimos tempos, na perspectiva de as pessoas, de fato, quererem ao crescimento expansionário da igreja, eles acabaram perdendo o sentido de ser igreja. Então, ou seja, a igreja ela passou a ser como se fosse um grande clube que passou a receber todos os tipos de pessoas, sem se preocupar com a conversão dessas pessoas, a mudança de vida dessas pessoas, desde que elas ali estejam entregando seus dízimos, aumentando o caixa da igreja, aumentando o número de pessoas, sem se preocupar realmente se essas pessoas elas experimentaram a transformação de vista, né? Então, a igreja dos nossos dias hoje, nós enfrentamos essa grande dificuldade, esse grande paradigma, que é muitas das vezes a igreja, aquelas igrejas realmente comprometidas com o Evangelho, que têm pregado o Evangelho de Jesus, que têm anunciado a palavra de Jesus, que têm estado comprometida com este Evangelho, e que muitas das vezes se vê prejudicada por conta de outras que não levam a sério, que pregam uma mensagem confusa, aquilo que o próprio apóstolo Paulo chama nos Gálatas de um outro evangelho, mas que não é o evangelho de Jesus Cristo, né? Mas nós precisamos entender também, irmãos, a sociedade que nós vivemos, né? Apesar dos grandes avanços tecnológicos que nós vemos nos nossos dias, os meios de comunicação ultra rápidos, a impessoalidade, o anonimato, a violência, o desemprego, o crescimento desordenado das cidades, ceticismo, materialismo, todas essas coisas, muitas vezes também são fatores prejudiciais à questão da evangelização, principalmente no que diz respeito à impessoalidade, né? As pessoas hoje elas estão se tornando muito individualistas, as pessoas hoje estão se tornando muito senhores de si mesmo, pensando somente em si, muito ceticistas, ou seja, ela precisa ver para crer, ela precisa de uma evidência mais concreta, à luz da ciência, para de fato ela entender ou não aquelas circunstâncias, né? E nós vemos, irmãos, que aquelas ferramentas que, como essa que nós estamos utilizando agora nesse tempo dessa quarentena, de
lançarmos mão disso para podermos continuar, termos a escola bíblica dominical, os nossos cultos, mas um ponto nós vamos perceber que esses meios de comunicação também ultra rápidos acabam sendo também um grande fator impeditivo para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento da palavra de Deus, para o crescimento daquilo que o Senhor tem a fazer em nossa vida. E nós vemos aí também um cenário da violência, né? A violência cada dia mais crescendo por causa da maldade desordenada que há no coração do homem, por causa de todas as circunstâncias que muitas vezes perpetuam no coração do homem. E nós percebemos então que esses, entre outros fatores, são fatores que muitas vezes acabam sendo um dificultador na questão da nossa proclamação do Evangelho, na questão da proclamação da palavra de Deus e de fazermos de fato um evangelismo mais eficaz, as missões mais eficazes no que tange à pregação da palavra do nosso Deus. Mas aí, irmãos, a despeito das diferenças entre as igrejas nascentes, há no texto alguns princípios universais e atemporais que nos orientam em nossa tarefa nos tempos modernos nos quais vivemos, né? E aí nós encontramos então Paulo em Corinto, né? Paulo então, ele segue vamos dizer assim, o mesmo protocolo que ele usou nas suas outras viagens missionárias. Saindo então de Atenas, Paulo se dirigiu a Corinto, capital da província romana da Caia, um próspero centro comercial. Corinto encontrava-se estrategicamente situada e era um elo de comunicação entre o norte, o sul, leste e oeste, além dos portos de Cencreia e Lequeu. A cidade tinha uma péssima reputação por sua imoralidade, como quando nós vemos 1 Coríntios, nós vemos isso. Os coríntios gabavam-se da sua riqueza cultural e de seu prestígio político. Afrodite ou Vênus, a deusa do amor, tinha seu templo naquela cidade. A promiscuidade dos coríntios era tão grande que o termo grego koritiazomai significa praticar imoralidade. E se há diferenças ou se há semelhanças como o orgulho e a imoralidade dos nossos dias, nós percebemos também que nós vivemos numa sociedade hoje que praticamente se assemelha um pouco dessas práticas com aquele tempo dali, com a igreja ali de Corinto. Uma igreja que é um tempo que uma sociedade hoje que é orgulhosa, que se vangloria das suas liberdades, mesmo que as suas liberdades muitas vezes levam à perversão, à imoralidade dos nossos dias. E aí nós vemos tantas coisas que a própria palavra de Deus ela condena que estão acontecendo, mas que a sociedade aplaude de pé. Como no meio agora dessa pandemia, um cientista aí, um magnata aí, que ele é um dos maiores colaboradores aí de uma ONG aí, que defende a causa LGBT, e ele disse que a pandemia é o momento exato e oportuno que nós temos para acabar com essa instituição chamada família. Família é prejudicial para a sociedade, a família é uma instituição que precisa ser destituída. Então, isso prova o orgulho que existe na sociedade e da imoralidade que há no coração deles, né? John Stott diz que a cruz consome todo o orgulho humano. Ela insiste que nós, pecadores, não temos nada com que comprar a nossa salvação, nem mesmo contribuir para isso. E aí, a localização de Corinto, então, era uma localização favorável para a pregação do evangelho, porque, primeiro, ela era aberta a mudanças, havia uma grande concentração de recursos e potencial contato relevante com as comunidades em redor. E aí, nesse sentido, nós vamos ver que Paulo, então, quando chega naquela cidade, ele vai procurar, então, Priscila e Áquila, provavelmente judeus da dispersão, já cristão antes de se encontrar com Cristo. Então, o tempo que passaram juntos, trabalhando, provavelmente foi preparatório para Priscila e Áquila permanecerem em Éfeso. Então, o desafio daquela cidade exigia, então, uma equipe muito maior. E Paulo, então, busca, então, ao auxílio de Áquila e Priscila, que em Éfeso levaram Jesus Cristo e discipularam um judeu chamado Apolo, um homem fervoroso, mas confuso em sua fé e na sua mensagem. Depois, por intermédio dele, muitos judeus foram convencidos de que Jesus de fato era o Cristo. Ainda em Corinto, a missão de Paulo entre os judeus encontrou novamente uma forte resistência,
e ele repetiu a decisão tomada em Antioquia da Pisídia, de se voltar para os gentios. Ou seja, ele parte do particular para o público, já que havia aquela resistência por parte dos judeus. Ele vai então começar a pregar a palavra do Senhor através desses irmãos, com o auxílio desses irmãos, e nesse sentido, então, ele, vendo essa resistência, ele então muda a estratégia para levar o evangelho então aos gentios, né? Aí nós vemos então, irmãos, a nossa primeira aplicação de hoje. É necessário preparo para evangelizar das cidades. As igrejas precisam gastar tempo e recursos no preparo dos que evangelizam. A concentração de igrejas diferentes, além das seitas diversas, causam confusão à população. Cada um evangelizando com uma mensagem diferente e contraditórias. Parece que há um supermercado da fé. Há quem ofereça a religião como mercadoria mais barata em promoção, com descontos sem compromisso, e aos que cobram caro demais com exigências que nada têm a ver com o evangelho da graça. Então isso entra naquele princípio que eu já tratei com vocês aqui algumas aulas atrás, que é a necessidade da igreja conhecer bem aonde ela está inserida. Ela conhecer bem a realidade que ela está vivendo, ela conhecer bem quem é a população que nós vamos alcançar através das nossas atividades de evangelismo, para a partir disso, a partir desse ponto, ela estabelecer então uma estratégia de como alcançar essas pessoas, mas ela precisa também gastar tempo e recursos para preparar essa estratégia, principalmente aqueles que irão evangelizar. É muito triste nós vemos assim hoje que a igreja muitas vezes ela não dá atenção para isso, né? Nós vemos que a igreja ela não está atenta a essa questão e não entendeu que os recursos que muitas vezes nós temos hoje é para investir no reino de Deus, é para investir na obra do Senhor. E muitas vezes, quando nós nos propomos a fazer alguma dessas questões, nós fazemos a obra relaxadamente, nós não damos o nosso melhor. Nós olhamos aí essa questão do carnaval, por exemplo, as escolas de samba já começaram a se preparar para o carnaval do próximo ano. Mal terminou o carnaval e elas já estão se preparando e buscando recursos e toda a situação. E muitas vezes, quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós não temos essa visão de preparar, de ajuntar recursos, de investir recursos, de conhecer melhor onde nós estamos inseridos, de maneira para que nós não sejamos confundidos com esses que tratam a fé como se fosse um supermercado. E aí, por conta disso, a nossa estratégia de evangelização acaba sendo prejudicada por conta dessas coisas, né? Mas Paulo sai então do particular para o público. Do público para o particular. E aí os esforços evangelísticos até então concentrados na sinagoga naquele momento passaram a acontecer numa casa particular. Ali na casa de Tício Justo, Crispo, o principal da sinagoga, toda a sua casa e muitos outros com ele creram no Senhor. Então nós vamos ver aqui, irmãos, na verdade, a estratégia do pequeno grupo nascendo, né? Os pequenos grupos de casa em casa continuam sendo uma proposta bíblica para os nossos tempos, indo até o homem amedrontado, assustado, acuado por tantas circunstâncias adversas. O que nós precisamos entender aqui? Não é que nós vamos deixar de ter os cultos presenciais na igreja. Eles são importantes, o ajuntamento, até mesmo para o fortalecimento da comunhão da igreja. E é importante isso. Hebreus mesmo diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Mas pelo contrário, o ajuntamento ele é importante para nós, mas o pequeno grupo, na verdade, ela é uma estratégia para alcançarmos aquelas pessoas que têm resistência a ir ao templo. Nós vemos muitas vezes que você convida uma pessoa para ir à igreja, para participar de uma celebração pública, ela não vai. Mas se você convidar essa pessoa para ir à sua casa, para participar de um pequeno grupo, participar de uma atividade, ela vai. Por quê? Ela não tem essa resistência, e essa é a estratégia que Deus tem nos dado nesses dias, para de fato nós podermos alcançar o coração daqueles que estão endurecidos, alcançar o coração daqueles que estão perdidos, e por isso a igreja precisa valorizar essa prática. O pequeno grupo, irmão, não é um culto no lar, não é um culto doméstico. O culto doméstico você tem que fazer com a sua família.
Mas o pequeno grupo é uma estratégia de criarmos relacionamentos intencionais, ou seja, em muitas das vezes nós vamos ganhar primeiro a amizade dessas pessoas para depois ganhá-las para Cristo Jesus. E a estratégia disso, desse relacionamento intencional, ele se dá justamente através do pequeno grupo, que continua sendo uma proposta bíblica e eficaz para a evangelização dessa população nos dias de hoje, né? Mas aí nós vamos ver o aumento da atividade missionária, né? Ao ampliar a esfera de sua atuação, Paulo vê muitos coríntios crendo e sendo batizados. O aumento da atividade missionária revelou-se frutífero, mas levou à oposição da parte dos judeus. Como encorajamento e conforto em meio às perseguições, o Senhor dá uma ordem acompanhada de uma promessa. Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. Que palavras maravilhosas foram essas do Senhor para a vida do apóstolo Paulo. Até que Deus completasse seu propósito, ele queria que Paulo estivesse ali. E aí nós entramos de novo na discussão da aula passada. Quando Paulo ele tem aquela visão do varão na Macedônia, que pede que ele passasse e fosse até eles para ajudar, e que nós vimos que é importante, primeiro, estarmos atentos à voz de Deus. Segundo, entendermos a voz de Deus. Terceiro, obedecer à voz do Senhor. E esse paradigma, então, Paulo, diante de todas aquelas circunstâncias, nós precisamos, de fato, entender diante do Senhor a vontade dele nas nossas vidas. De fato, irmãos, fazer a obra do Senhor muitas vezes não vai ser fácil. Aonde o Senhor plantar uma igreja dele, Satanás também vai mandar os seus emissários para provocar naquele lugar confusão e trazer ali desânimo ao coração dos obreiros do Senhor. Mas nós precisamos entender que nós não devemos ficar desanimados, mas nós precisamos tão somente continuar pregando a palavra do Senhor. Precisamos tão somente continuar anunciando a obra do Senhor, independente se as pessoas irão gostar ou não. Aí não é com a gente. Se eles não gostam da palavra, eles têm que discutir com Deus, porque é a palavra de Deus. E Paulo entende que enquanto não se completasse ali, então, os propósitos de Deus e o tempo de Deus, ele permaneceria ali fazendo a obra do Senhor. E aí, irmãos, nesse ponto nós entendemos assim que a fidelidade do Senhor é notória quando, acusado pelos judeus, o procônsul Gário não considerou as acusações e deixou Paulo livre para continuar seu ministério de evangelização urbana. Então, quando nós dispomos o nosso coração para tão somente obedecer ao Senhor, Deus ele é fiel. É por isso que eu gosto muito de uma frase de um grande pregador que eu admiro muito, um grande homem de Deus, chamado Hernandes Dias Lopes, que ele diz a seguinte coisa: olha, cuide da tua piedade, que Deus cuidará da tua reputação. Piedade é o que nós somos diante de Deus. Reputação é o que nós somos diante dos homens. Fazendo uma parafrase com o que ele está dizendo, é a seguinte coisa: tenha cuidado da sua vida com Deus, sendo fiel e obediente à vontade e ao tempo dele para a sua vida, e tão somente descanse, porque Deus cuidará daquilo que você precisa anunciar e ser diante dessa sociedade. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que quando nós dispomos o nosso coração verdadeiramente para obedecer ao Senhor, ele vai cuidar de todas as coisas, e aí nós vemos esse cuidado através da vida do procônsul Gálio, quando não levou em conta as considerações que os judeus estavam fazendo em relação a Paulo, mas o deixou em liberdade para que Paulo continuasse o seu ministério de evangelização urbana. E por isso, irmãos, eu sei, assim, posso falar agora como pastor, que muitas das vezes não é fácil. Sabe, quando Deus está te dando sonhos, Deus está alimentando o seu coração, Deus está acendendo fogo no seu coração pelas almas que estão se perdendo, Deus está te dando objetivos para alcançar enquanto o reino de Deus, e muitas vezes a igreja não acompanha essa visão, a igreja não se dispõe a fazer isso, muitas barreiras se levantam, não só barreiras externas, mas barreiras internas, ou seja, dentro da própria igreja, quando as pessoas não abraçam as ideias, a questão da evangelização, isso é desgastante, mas o que não nos permite desistir, irmãos, é justamente isso que
Paulo recebeu do Senhor em Atos 18, 9 e 10. É que nós precisamos cumprir o propósito do Senhor. Enquanto Deus deseja que estejamos nesta obra, nós estaremos até que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas, se cumpra no reino de Deus, e Ele nos diga que é hora, então, de fato, de passar a Macedônia. Né? Então, Lucas resumiu a passagem de Paulo por algumas cidades, ressaltando o seu propósito de fortalecer todos os discípulos, isto é, encorajá-los espiritualmente, fortalecendo-nos a alma, exortando-los a permanecer firme na fé. Ele não abandonava seus discípulos à própria sorte, mas o discipulado tinha um propósito, que era apresentar todo um homem perfeito em Cristo, ou seja, a importância de nós retornarmos, irmãos, à prática do discipulado. Sabe por que nós temos dificuldade para discipular? Em primeiro lugar, porque nós não fomos discipulados. Segundo lugar, porque o discipulado exige tempo. Terceiro lugar, o discipulado exige renúncia. E quarto lugar, o discipulado exige andar junto. E muitas das vezes as pessoas não estão dispostas a passar por esse processo ou viver esse processo. Mas se nós de fato verdadeiramente queremos experimentar as mudanças, experimentar todas as coisas que Deus tem a fazer nesse mundo, é importante então que nós tenhamos em mente que precisamos não só pregar e evangelizar, mas precisamos discipular. Paulo tinha preocupação com seus discípulos e ele queria fortalecê-los a cada dia mais para que eles pudessem verdadeiramente, então, serem fortalecidos até o ponto de se tornarem perfeitos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Estou sentindo falta das suas participações, irmãos. Gostaria muito que vocês participassem das aulas, mesmo que gravassem um momento em família, mandassem e postassem no grupo da igreja, do que você achou, o que você entendeu da aula. Isso é muito importante para que a nossa aula não se torne um mecanismo frio de apenas alguém falando no vídeo e você assistindo e não participando. Participe da aula, vai ser um momento muito enriquecedor, tanto para a nossa igreja, quanto para a sua vida, quanto para a minha vida. Aí chegamos então, irmãos, Paulo em Éfeso. Então, Éfeso era a capital da província romana da Ásia, era uma cidade mais importante da região, ao ponto de cruzamento de rotas comerciais. Nele estava o templo da deusa Diana, chamada pelos romanos de Ártemis, né? Depois de um ano aproximadamente, desde que deixara Corinto, Paulo chegou então em Éfeso, onde tinha passado o fim de sua segunda viagem missionária e ainda que tenha permanecido não mais que 3 dias na cidade. Nessa terceira viagem missionária, encontrou um grupo de 12 discípulos que conheciam apenas o batismo de João, mas ainda não acreditavam em Jesus, ficando absolutamente claro que esses homens não eram de forma alguma cristãos. E nessa oportunidade o apóstolo Paulo ficou 3 anos na cidade, Atos 20, 31, que foram marcados pelas características que nós vamos a ver. Primeiro, a flexibilidade e perseverança, a sinagoga e a escola, né? A atividade evangelística de Paulo seguiu o mesmo padrão de Corinto. Primeiro ele foi à sinagoga, ele encontrou dificuldades, então ele foi para o particular pregando a palavra de Deus, e do particular ele foi a público. Ele argumentou na sinagoga a partir do Antigo Testamento, dizendo que Cristo Jesus de fato era o Cristo. E novamente a oposição se levantou, Paulo deixou a sinagoga, passando a usar uma espécie de sala de preleções como sua base de evangelização. E aí, irmãos, dentro desse ponto, é importante nós termos em mente a necessidade de nós termos flexibilidade, ou seja, e perseverança em nossos dias. A falta de um espaço ou dinheiro não pode paralisar a nossa cooperação na obra do Senhor. Muitas vezes eu ouço da igreja, não, quando nós tivermos mais membros, quando nós tivermos mais recursos, quando nós crescermos e multiplicarmos, então sim, nós vamos... Não, querido, nós temos que fazer hoje. Nós precisamos fazer a obra do Senhor com aquilo que nós temos em mãos. Nós precisamos fazer a obra do Senhor com aquilo que Deus já nos deu. É através daquilo que nós temos nas mãos que nós iremos de fato fazer o reino de Deus crescer. Essa é a lição que ele ensinou aos seus discípulos quando nós lemos lá as passagens sobre a multiplicação do pão. Os discípulos mandam que Jesus mandasse o povo de volta para casa. Aí Jesus perguntou, o que vocês têm nas mãos? Alguns pães e alguns peixinhos. Senhor, então,
ora, dá graça e manda repartir. Aquilo se multiplicou e o que nós aprendemos é, não devemos esperar que a abundância chegue, mas devemos fazer a partir daquilo que nós já temos nas mãos, porque Deus sim é fiel para multiplicar aquilo que nós temos nas mãos. A obra não pode parar, a obra não pode esperar. Nós precisamos, irmãos, seguir em frente nesse sentido de termos essa flexibilidade, de nos reinventar, de não ficar parado esperando, mas fazer de acordo com aquilo que nós temos em mãos, para que Deus de fato possa ver o reino dele sendo multiplicado aqui na terra. Mas aí, Atos 19, de 2 a 18, nós vamos ver então o choque de poder. Surge uma nova oposição, agora o não dos judeus, mas o diabo e suas hortes. Novamente a luz triunfa sobre as trevas. Diz-nos Lucas que o tumulto começou por causa do caminho. Nota-se que a razão era econômica, disfarçada de patriotismo e de religião. Ou seja, pegando aí uma frase aí que eu já citei logo no início da nossa aula, aonde o Senhor mandar a igreja dele, Satanás também vai mandar os emissários dele. E nós devemos então tomar cuidado com isso, para que nós não venhamos desfalecer, mas pelo contrário, nós continuemos a ser perseverantes, fazendo então a obra do Senhor, né? E aí, nesse sentido, irmãos, as cidades com as complexidades sociais, culturais, econômicas, emocionais, espirituais, constituem-se campo propício para a atuação da igreja ou do inferno, dos cristãos ou dos feiticeiros, dos homens de bem ou dos assassinos. A cidade em que vivemos é o nosso campo de batalha. Identificar o contexto espiritual, as ideologias, o misticismo e muita ousadia divina são imprescindíveis nessa luta, ou seja, é mais uma vez aquela questão de nós conhecermos bem aonde nós estamos inseridos, né? Até um livro que agora não me recordo o autor, mas se você procurar pelo título, você encontra na internet para você ler, e o título do livro é Floresça onde você está plantado, ou seja, Deus te colocou nesta igreja, Deus te colocou aqui para servir ao Senhor, e é aqui que você precisa florescer, é aqui que você precisa dar frutos, é aqui que você precisa de fato evidenciar todo o potencial de Deus que há na sua vida, para a questão de você poder de fato viver, então, aquilo que o Senhor Jesus trouxe para cada um de nós. Mas os laços, aí nós vimos a transformação, os laços de superstição foram quebrados e sua inutilidade foi reconhecida. O fato de queimarem seus livros evidencia a sinceridade da sua conversão, ou seja, quando de fato a igreja leva a sério a palavra de Deus e os membros que nela congregam levam a sério essa questão da evangelização, Deus age poderosamente na sociedade onde ela está inserida. As pessoas começam a ser impactadas e mudanças de vidas começam a ser evidenciadas. Mudanças de vidas começam, de fato, a ser encontradas na vida dessas pessoas. E aí, irmãos, nós entendemos que a igreja cumpre a sua vocação fundamental quando está presente, ora, proclama e pratica os valores do reino de Deus. Ela não deve estar alienada das questões da cidade, mas procurar ser instrumento de transformação por meio do evangelho em todas as áreas da vida. Os principais problemas da cultura moderna são o materialismo, o misticismo e o secularismo. Ou seja, aquilo que a igreja está semeando hoje, igual estamos ajudando as famílias com cesta básica, auxiliando. Lógico, nós não estamos fazendo isso, irmãos, pensando em ganhar essas pessoas ou trazer essas pessoas para a igreja. Lógico, a nossa intenção é que elas sejam transformadas, mas quando a igreja, de fato, ela se preocupa com a sociedade que ela está inserida, se preocupa em entender as necessidades de onde ela está inserida, Deus usa essa preocupação e Deus usa a igreja como um objeto de transformação através do evangelho, alcançando todas as áreas das vidas dessas pessoas. E pode ter certeza, irmãos, aquilo que nós estamos semeando hoje, o Senhor trará para nós grandes frutos, aquilo que nós estamos fazendo hoje, o Senhor trará para o nosso coração uma grande recompensa. Ricardo Gondim disse que para transformar o nosso mundo, precisamos também ser críticos da realidade ao nosso redor e nos inquietarmos com o que vemos sobre a ótica de Deus que encerra uma outra dimensão. Ou seja, nós precisamos entender, irmãos, a olhar todas as coisas sob a ótica do Senhor, a olhar todas as coisas sobre aquilo que o Senhor, nosso Deus, nos chamou para fazer.
e por isso nós devemos tomarmos cuidado e sermos sinceros naquilo que nós estamos fazendo diante de Deus e fazermos tudo com muito amor e carinho. Então, de Éfeso, Paulo parte para Mileto, né? Paulo evitou uma visita a Éfeso, mas de Mileto mandou chamar os presbíteros e deu suas últimas instruções, né? Num tipo de discurso de despedida que podemos dividir em 3 partes. Paulo ele fez isso tentando evitar, irmãos, um complô judaico contra ele. Então ele decidiu voltar pelo mesmo caminho de onde viera, descendo do litoral da Ásia, via Troade, onde ocorreu um incidente com um jovem chamado Eutico. Paulo evitou essa visita para evitar justamente esse complô, mas ele mandou chamar, então, os líderes ali, os presbíteros, né, da cidade de Éfeso, ali os líderes daquela igreja, para eles terem uma conversa. Primeiro, é importante depois você ler esse texto com bastante atenção, porque o discurso de Paulo agora a eles é muito importante. É muito emocionante, é muito profundo aquilo que ele vai falar. Primeiro ele faz um retrospecto do seu ministério em Éfeso. Ele vai falar que ele não fez outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus ao coração deles, fazer a vontade de Deus. Depois ele vai falar quanto ao seu futuro, a respeito de o que esperava ele mais à frente, todas essas circunstâncias. E depois ele vai falar sobre exortações ao futuro da igreja, sobre as perseguições que viriam em algum momento fora da igreja, mas algumas perseguições também que surgiriam dentro da igreja, e que aqueles líderes deveriam, de fato, guardar-se dessas coisas para que seus corações, então, não fossem soberbecidos, se desviassem, desanimassem e abandonassem a obra do Senhor, né? Então, o discurso em Mileto marcou o fim da obra missionária de Paulo. Finalmente, depois de várias semanas de viagem, suspense, e apesar de aviso sombrio, Paulo chegou ao seu destino, não sem antes ouvir a advertência profética que reforçava as suas previsões do sofrimento. Sua decisão inabalável de cumprir o plano de Deus fez ele perseguir. Ele sabia muito bem o que esperava, onde ele estava indo. Mas isso não foi impeditivo para que ele cumprisse com todo o propósito, com todo o projeto que Deus tinha estabelecido, e ele então prosseguiria justamente nesse sentido, né? E aí, recombrando a oração dele em Atos 20, 24, quando ele diz: porque em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Então, é nesse sentido, então, que nós aprendemos essa lição. Amém, irmãos? Então, John Stott destaca algumas importantes lições sobre o lugar, o método e o tempo de evangelização urbana nessa terceira viagem missionária. Primeiro, a escolha de locais seculares. Segundo, a apresentação racional e inteligente do evangelho. Terceiro, a permanência longa nessa cidade, né? Nós precisamos, de fato, escolher bem os locais que nós vamos pregar, conhecer bem aonde nós estamos, apresentar a obra, ao Evangelho do Senhor de maneira inteligente, racional, e permanecermos ali, trabalharmos o coração dos novos crentes, irmãos, até que de fato eles tenham condições de caminhar sozinho e alcançar então a maturidade em Cristo Jesus. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Manda para nós as suas dúvidas, participe conosco da aula. Eu queria desafiar você, grava um vídeo com a sua família e posta lá no grupo da igreja dizendo o que foi que você aprendeu nessa manhã, o que foi mais importante dessa lição na sua vida, e que Deus assim nos abençoe para que nós possamos continuar sempre firmes com esse pensamento de pregar a palavra do nosso Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Como é bom, né, irmãos, podermos estudar a palavra do Senhor. Como é bom podermos ser enriquecidos com a palavra do nosso Deus. É por isso que ela mesmo diz que ela não volta sozinha. Todas as vezes que nos aproximamos do texto bíblico, com o nosso coração reverente e ansioso e almejoso de sermos abençoados e alimentados por ela, Deus fala aos nossos corações. Mas vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor pelo estudo da palavra dele nesta manhã. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado por esses momentos que nós passamos na Tua presença. Obrigado pelo estudo da palavra do Senhor.
Agora, Pai, escreve essa palavra aos nossos corações, ilumina as nossas mentes, Deus, para compreendermos as verdades do Senhor e continuarmos, Deus, praticando tudo aquilo que o Senhor, Deus, tem nos ensinado. Fica conosco, Pai, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.